muito, né? E já fiz sim parte desse ministério. Há algum tempo que eu não venho aqui, já tive durante o projeto, não sei se tem algum dos meninos aqui que lembra de mim, mas estamos hoje felizes, porque o Senhor nos tocou para que nós viéssemos aqui. E é assim, irmão, quando a gente chega num lugar, a gente já tem que vir armado, né? Com a ferramenta. Porque sempre que foi a algum lugar, graças a Deus, né? A glória de Deus, tão logo eu chego, Ele já me dá a oportunidade para pregar. E eu louvo o Senhor por isso, porque eu amo a palavra de Deus e amo as almas, e é por Jesus, né? Que nós estamos aqui nesta noite. Então peço à igreja que abra a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 8, uma palavra que eu já ministrei em algumas igrejas e quero ministrar também nesta noite, porque essa palavra ela traz avivamento à nossa fé, avivamento à nossa alma. E você que encontrar, pode ficar sentado, viu, irmãos? Pode ficar sentado, em nome de Jesus. Amém? E antes de estar falando em Neemias capítulo 8, em Neemias eu quero apresentar Neemias. Né? Quem é Neemias? Assim como a pastora Wanda foi apresentada aqui também neste momento, né? No nome de Jesus. Neemias ele foi um reformador. Se é reformador, ele faz reformas. Assim como Jesus, também eu chamo ele de reformador, revolucionário. Por quê? Porque quando Jesus foi enviado à terra, ele trouxe uma grande revolução no meio da religião, no meio da política. E Jesus, ele foi perseguido por políticos e religião. E mesmo assim, na perseguição que teve até a morte, até a cruz, ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você, e ele continua o seu trabalho, a sua missão. Mas para que isso aconteça, é necessário nós fazermos algo que o Senhor Jesus venha ao nosso encontro. Então nós precisamos atrair a atenção de Jesus. E como nós atraímos a atenção a Jesus? Quando a gente chega até Jesus, o pastor, o obreiro pergunta: você quer receber Jesus? Aí, quem quer receber tem uma preocupação muito grande do que é receber Jesus, do que é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é aceitar que Ele entre na nossa vida, é aceitar que Ele entre na nossa família, é receber Ele como convidado para estar nos ajudando a prosseguir em uma caminhada. E quando nós aceitamos, a nossa história começa a ter uma reforma, começa a ser transformada. E Neemias, como reformador, tanto espiritual, né, quanto político, ele servia ali, era copeiro do rei Artaxerxes. E este rei, aleluia, gostava muito de Neemias. E diz a palavra do Senhor que Jerusalém estava sendo destruída, então portas queimadas, totalmente, a destruição total em Jerusalém. E o que acontece? Deus, quando Ele olha para a terra, como o pastor que disse, né, sobre Jó, Ele olhou para o seu servo Neemias, que estava lá na casa de Artaxerxes, estava como um copeiro, mas ele tinha Deus, e ele sabia que nesse momento em que Deus estava olhando para ele, já estava sendo preparada a restauração de Jerusalém. Aleluia. Mas Deus precisa de alguém, e vai precisar sempre com o coração quebrantado, o coração voltado para Ele. Aleluia. E que receba de bom grado a palavra de Deus, receba de bom grado o Espírito Santo, receba de bom grado
E quando Jesus entra na nossa vida, começa essa reforma. E Deus entrou na casa do rei Artaxerxes. E quando entrou, porque ele não viu foi o rei, não. Ele viu foi o seu servo. Ele viu ali foi o copeiro. Para a gente ver que não existe grandes ou pequenos para Deus olhar. Aleluia. Deus olha para os menores, para os humildes. Deus olha para aquele que tem um coração realmente desejoso de fazer algo em favor do seu próximo, em favor de uma nação. Então Deus, ele olha isso. E Neemias, ele, como um reformador, quando ele está na casa do rei Artaxerxes como copeiro, servindo ao rei da terra, de repente aparece a minoria de Jerusalém que restou da destruição de Jerusalém, aparece para Neemias e relata, traz um relatório, traz umas notícias que não eram notícias boas, eram notícias de destruição, irmãos. Eram notícias de que Jerusalém, a terra de Neemias, estava totalmente destruída. Eu quero te revelar nesta noite, nesse primeiro resumo da palavra. Deus, quando chega na nossa vida com más notícias, quando Ele chega com notícias de destruição, não se espante, não se desespere, não te preocupes, não fique ansioso, não fique desesperado, porque se chegou na tua casa más notícias, é porque Deus viu algo de especial em você. Glória. É porque Deus viu que você, quando receber a notícia, você vai fazer como Neemias. Neemias não se desesperou, mas a Bíblia diz que ele entristeceu. Porque quem não vai ficar triste por uma notícia ruim? Nós queremos ter notícias boas dos nossos filhos, notícias boas da nossa parentela, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Claro que queremos tudo isso, mas nem sempre vai ser boas notícias. Vai chegar más notícias e nós precisamos estar preparados para isso. E Neemias, ele se entristece, mas na sua tristeza, irmãos, Neemias, ele não maldiz aqueles que trouxeram a notícia, ele não maldiz, aleluia, a Deus, ele apenas começa uma oração intercessória, intercedendo por Jerusalém, intercedendo por aqueles que notificaram, intercedendo em favor de si próprio. E a intercessão de Neemias se dá da seguinte forma: quando ele ora, ele vai, Pai, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados do povo, Senhor, perdoa o pecado de Jerusalém. Isso é se humilhar, é se render, é se prostrar, é entender que a única coisa que faz trazer destruição na nossa vida, que nos separa de Deus, são as nossas iniquidades, glória a Deus. São os nossos Aleluia. pecados. Isaías de número capítulo 59, versículo 1: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os teus ouvidos surdos para que não possa nos ouvir. Ele está querendo dizer: minhas mãos estão estendidas. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero abençoar o ministério, eu quero abençoar a tua família. Minhas mãos não estão encolhidas, meus ouvidos não se encontram surdos. Aí nós vamos para Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama-me e responder-te-eis coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Então o clamor, porque os ouvidos do Senhor estão abertos. No momento das más notícias, é interceder, é orar, é buscar o Senhor. No momento em que nós estamos em aflição, é entender o que Jesus diz: tenha bom ânimo. Glória a Deus. Porque Jesus não te abandonou. Aleluia! Jesus não me abandonou. Glória, glória, glória. Eu sou totalmente grata ao Senhor pela vida deste casal. Glória a Deus. O meu filho esteve lá,
Se alguém lembra, se alguém estava lá na época, ele se chama Hélio Fernandes. Ele ficou 7 dias. Foi isso, pastor? 7 dias. Teve um confronto aí com o pastor, né? Glória a Deus, né? Mas o confronto, a estadia dele de 7 dias, está mantendo ele na presença de Deus. Quando ele saiu, ele disse: mãe, eu entendi que eu não preciso de ficar internado. Eu estou te dizendo que não é necessário, porque é necessário tratamento, sim. Mas eu quero te dizer que ele tomou uma decisão. Foi isso que ele tomou. Após estar lá, ele decidiu: bom, eu vou deixar o crack, eu vou deixar a maconha, a cocaína, eu vou deixar o álcool. Meus irmãos, se vê ele, não conhece. O menino está doido, viu? A glória de Deus, deixou o vício, está bem, já está repreendido toda a retaliação do inimigo. Jesus. E eu sou grata a Deus e a este casal, e a esse projeto abençoado, que eu tenho certeza que mediante a muita luta, né, tem vencido. Sabe por quê? Porque eles não desistiram de Jesus. E Jesus continua com as mãos estendidas e os ouvidos abertos, ouvindo o clamor e a oração da igreja. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Neemias, continuemos aqui. Reformador, intercessor. Ele intercedeu e se calou. Ele orou, se calou, e de repente ele vai servir o rei. E quando ele chega, mediante o copeiro, né, Neemias, chega diante do rei, não foi ele que relatou ao rei primeiro o que estava acontecendo, foi o rei que lhe perguntou. Perguntou, sabe o que? Neemias, eu estou percebendo que você está triste, seu semblante está caído, está triste. Aí ele deu entrada e ocasião para que Neemias entrasse com seu relatório, o porquê que ele estava. Aí ele relatou ao rei o que estava acontecendo com ele. E quando foi relatado, o que aconteceu, irmãos? O rei deu cartas para ele romper fronteiras, para ele ultrapassar barreiras. E o rei permitiu que ele fosse até Jerusalém. Aleluia. E o objetivo do coração de Neemias era restaurar, era avivar a obra que estava morta. E a Bíblia vai dizer que quando Neemias relata as portas, as fronteiras, vamos dizer assim como Moisés abriu o mar, né? Com a autoridade que Deus lhe deu, Neemias recebeu essa autoridade, recebeu esse cajado, e ele falou: eu vou. Então ele pegou aqueles que estavam com ele,